Resolveram fazer essa aula hoje, né, para a gente se ver um pouquinho, discutir um pouquinho. A Giovana pediu para eu fazer a aula. Assim, a minha ideia, até porque vocês já tiveram essa aula bem parecida com o Diogo, acho que há 2 anos atrás. O Diogo já deu essa aula para a Liga de Pneumologia. Inclusive, ele me emprestou os slides, tudo, porque tem as fotos do ventilador, tudo, porque a minha ideia era fazer um negócio mais prático com vocês, sabe? Para que vocês vissem o ventilador e quando tivessem lá na unidade referenciada, por exemplo, vocês soubessem o que está acontecendo, aonde que tem que, qual que é o botão, aonde que mexe, por que mexe, tá? Então, a ideia é fazer rapidamente uma apresentação sobre ventilação mecânica invasiva, tirar alguma dúvida que vocês tenham sobre isso e apresentar para vocês o ventilador mecânico, tá? Quando a gente puder, a gente faz uma aula prática daí lá no laboratório de simulação, tá bom, pessoal? Só deixa eu ver como é que passa o slide aqui. Achei. Não só a definição de ventilação mecânica invasiva, né? Então, a ventilação mecânica invasiva, ela vai substituir total ou parcialmente a ação do músculo inspiratório. Lembrando que a inspiração, ela é um movimento ativo, né? E a expiração é um movimento mais passivo. Só que o ventilador mecânico, ele vai atuar um pouco diferente da nossa respiração fisiológica. Por quê? A nossa respiração fisiológica, a gente geralmente, para o ar entrar dentro do pulmão, a gente vai fazer uma pressão negativa e com isso o ar entra para dentro do pulmão. Já no ventilador mecânico, a gente não tem pressões negativas, a gente tem uma pressão positiva dentro da via aérea. A história da ventilação mecânica, ela começou lá nos anos 50, mais ou menos, com a pandemia, né, a epidemia de pólio que teve naquela época, de poliomielite. O que eles inventaram naquela época? Eles inventaram uma caixa de aço, um pulmão de ferro, que eles colocavam a pessoa dentro e conseguiam gerar dentro desse pulmão de ferro, dentro desse equipamento, uma pressão negativa. E daí, com essa pressão negativa, o ar entrava dentro da via aérea, tá? Foi assim que começou a história dos ventiladores mecânicos. Com o tempo, isso foi mudando, tá? Isso foi sendo melhorado. Por quê? Primeiro, porque um caixão de ferro não era uma boa ideia, né? Era muito espaço e chegou um momento que não tinha mais os ventiladores de aço, não tinha mais os ventiladores de ferro. E as pessoas, os biomédicos, os engenheiros tiveram que se adaptar para montar um ventilador mais funcional. E essa ideia do ventilador mais funcional, então, foi com pressão positiva e não mais a pressão negativa, simulando a nossa respiração fisiológica, tá? Então, o que o ventilador mecânico faz? Ele manda gás para a via aérea com força, com pressão positiva, tá bom? E, geralmente, quando a gente fala em ventilação mecânica invasiva, o dispositivo de interface com a máquina, com o ventilador, é um dispositivo invasivo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu invado a via aérea do doente para mandar o gás ali, o oxigênio que eu quero para aquele paciente, tá? Uma coisa também que eu quero que vocês entendam é que o ventilador mecânico, por isso que eu chamo de ventilador mecânico, ele não é um respirador. O ventilador mecânico, ele não faz troca gasosa. Quem faz troca gasosa é o pulmão. O que o ventilador mecânico faz é mandar oxigênio para a via aérea com pressão positiva, tá? Então, ele é um ventilador, ele não é um respirador. A gente não tem troca gasosa pelo ventilador, tá bom, pessoal? Quem faz troca gasosa é o pulmão. E quais são os objetivos dessa ventilação mecânica invasiva? Então, é manter as trocas gasosas, mas lembrando que a troca gasosa quem realiza é o pulmão. O que a gente faz com o ventilador? A gente manda oxigênio em pressão positiva, é aliviar o trabalho da musculatura respiratória do paciente. Então, vocês vão ver pacientes que, eventualmente,
a gente vai bloquear o paciente, ou seja, deixar ele sedado, curarizado, tirar o diafragma desse doente para que o ventilador faça o trabalho respiratório, tá? A gente também tem um dos objetivos da ventilação mecânica é proteger as vias aéreas, e eu tinha muita dificuldade quando eu era acadêmica de entender, mas o que é proteção de via aérea? É que assim, pessoal, nós aqui, Glasgow 15, tudo, nós temos saliva, a gente consegue engolir a nossa saliva, quando a gente vai comer, a gente consegue engolir a nossa comida, e isso vai tudo para o esôfago. Se a gente tiver algum distúrbio aqui na nossa musculatura, se a gente tiver um rebaixamento do nível de consciência, que a gente perca o tônus aqui da nossa musculatura, faríngea, retrofaríngea, tudo, o que pode acontecer? Pode ser que essa minha saliva, em vez de ir para o esôfago e para o estômago, vá para a minha via aérea. E isso faz uma síndrome, né, que é a broncoaspiração. E isso pode fazer infecções nos pacientes, tá? Então, quando eu digo proteção de vias aéreas, é para aquele paciente, por exemplo, politraumatizado, que está com Glasgow menor que 8, esse paciente ele tem que ser entubado, ele não consegue proteger a via aérea, ele não consegue tossir, ele não consegue engolir, entendeu? Então, ele é um paciente que precisa ficar na ventilação mecânica invasiva até que ele recupere essa função, tá? E também a gente usa a ventilação mecânica invasiva para aplicação terapêutica, alguns procedimentos específicos, então cirurgias no geral, às vezes a gente precisa da ventilação mecânica invasiva para procedimentos endoscópicos também, para proteção da via aérea durante aquele procedimento. Então, a ventilação mecânica invasiva, ela tem várias funções, tá? Tudo vai depender do meu paciente, tá bom? E quais são as indicações principais de ventilação mecânica invasiva? Então, uma delas, que é a principal, que é geralmente a que vocês sempre lembram, é a insuficiência respiratória. Lembrando que a insuficiência respiratória ela pode ser de dois tipos. Ou está faltando oxigênio mesmo, eu tenho uma insuficiência respiratória hipoxêmica, falta oxigênio, e geralmente quando eu tenho uma insuficiência respiratória hipoxêmica, o que está com problema? Está com problema a minha unidade alvéolo capilar, ou o meu alvéolo tem algum problema, tem um espessamento, tem lesão, tem água dentro dele, ou o meu capilar pulmonar tem algum problema, tem um shunt, tem um trombo, ou o meu interstício, que é aquele espaço que vai ficar entre o alvéolo e o capilar, está com problema. Então, quando isso acontece, eu vou ter uma insuficiência respiratória hipoxêmica, tá? Por falta de oxigênio. Eu faço ventilação mecânica invasiva para fornecer oxigênio com pressão positiva e assim aumentar a pressão parcial de oxigênio no meu sangue, tá bom? Ou eu tenho uma insuficiência respiratória hipercápnica. O que é uma insuficiência respiratória hipercápnica? É um problema de ventilação, tá? Eu não tenho mais problema ali na minha unidade alvéolo capilar, mas sim eu tenho problema na minha musculatura respiratória. Ou eu tenho um problema neurológico, por exemplo, nos distúrbios neuromusculares, que eu não consigo mexer adequadamente o meu diafragma, tá? Eu não consigo manter a minha inspiração e expiração adequada. Então, eu preciso, eventualmente, colocar esse paciente no meu ventilador mecânico para que o ventilador mecânico faça esse trabalho respiratório, de ins e de expiração, que o meu paciente não está tendo condições de fazer. Um dos maiores exemplos disso que vocês já devem ter visto, quem passa na semi-intensiva já viu, é paciente com esclerose lateral amiotrófica, que é um distúrbio neuromuscular. O que acontece? Eles perdem a força muscular, então eles não conseguem inspirar, não conseguem expirar. A gente põe eles no ventilador mecânico para que o ventilador mecânico faça esse trabalho. Eles têm problema no alvéolo, está faltando oxigênio para eles? Não, o alvéolo deles é normal, o capilar deles é normal. O que acontece com eles é que falta força muscular. Então, eles fazem uma insuficiência respiratória hipercápnica, tá bom?
Outra coisa que a gente pode precisar, eventualmente, da ventilação mecânica invasiva. Pacientes que estão muito fadigados, pacientes em choque, tá? Eles são pacientes que precisam de descanso da musculatura respiratória, porque essa musculatura respiratória pode falhar, tá? Então, a gente pode usar a ventilação mecânica invasiva para isso. Outra que eu já falei, é a incapacidade de proteção das vias aéreas, então a incapacidade de tossir do paciente. Geralmente, quando que acontece isso? No rebaixamento do nível de consciência, por vários motivos, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, trauma cervical, tá? Tudo isso a gente tem que proceder também uma via aérea definitiva para o paciente, para a proteção das vias aéreas. E algumas outras situações, né? Obviamente, parada respiratória tem indicação de ventilação mecânica invasiva, parada cardiorrespiratória tem indicação de ventilação mecânica invasiva, fadiga muscular, então aquele paciente que está em choque, que já está ali no seu extremo de equilíbrio, de trabalho respiratório, esse paciente tem que ir para ventilação mecânica também. Hipertensão intracraniana, a gente geralmente também vai proceder ventilação mecânica invasiva. Tórax instável do paciente, então fraturas de várias costelas do paciente, escalonadas, bilaterais, geralmente é um paciente que precisa de ventilação mecânica invasiva. Tá bom? E geralmente, o que vai dizer para vocês se vocês vão colocar o paciente na ventilação mecânica invasiva? Geralmente é o julgamento clínico, tá? Claro, a gente sabe as indicações, tudo, mas quem vai dizer se o paciente vai precisar de uma ventilação mecânica invasiva é o julgamento clínico de vocês, tá? Só para vocês conhecerem como que é o ventilador. Então, não chamem mais o ventilador de respirador. Respirador a gente não tem, né? A gente tem um ventilador que manda gás para dentro da via aérea em pressão positiva. Ele não faz troca gasosa. Quem faz a troca gasosa é o meu pulmão, tá bom? Então, esse aqui é o ventilador que vocês veem comumente lá na unidade referenciada, tá? Esse aqui é um Dixtal. Vocês estão vendo que sempre no ventilador ele vai ter uma imagem com curvas, tá? Essas curvas geralmente vão ser curvas de pressão, de fluxo e de volume, tá bom? Aqui tem umas curvas de complacência, mas que não interessa para vocês nesse momento, tá? E sempre ele vai ter dois lugares para vocês olharem. Um lugar que geralmente é embaixo do ventilador, que são os parâmetros que você seta para o ventilador. E geralmente um lugar em cima do ventilador, que são os parâmetros que o paciente está fazendo, com aqueles parâmetros que você setou, com aqueles parâmetros que você escolheu para o paciente, tá bom? Geralmente, o ventilador está numa unidade, está numa sala, né? E ele precisa de algumas coisas. E quando vocês vão entubar um paciente para proceder a ventilação mecânica invasiva, vocês têm que observar essas coisas na sala de vocês. Então, primeiro, a gente precisa do oxigênio, tá? Então, o oxigênio está aqui em verde, com o fluxômetro, que a gente chama, está acoplado no ventilador. A gente precisa de ar comprimido, tá? Então, sempre vai ter ar comprimido aqui, também acoplado no ventilador. Vocês estão vendo esse cinza aqui, é uma saída de vácuo, tá? Por quê? Porque a gente precisa também aspirar a via aérea do doente. Geralmente, o paciente está em ventilação mecânica, ele precisa ser aspirado. Por quê? Primeiro, porque estar na ventilação mecânica gera secreções e porque o paciente está com um tubo ali orotraqueal, ele não consegue tossir, pôr para fora aquela secreção da via aérea igual a gente, que a gente tosse e engole a nossa secreção. Ele não consegue fazer isso, porque você acabou de pôr um tubo nele que fechou a via aérea, tá? Então, a gente vai precisar aspirar essas secreções que vão se formar na via aérea. Então, precisa ter sempre um vácuo na sala onde você for proceder ventilação mecânica. Aqui vocês podem ver um monitor, pacientes em ventilação mecânica, eles são monitorizados, tá? Dificilmente vocês vão ver um paciente em ventilação mecânica não monitorizado, a não ser que seja um paciente que esteja a longo tempo, um paciente que já seja dependente da ventilação há muito tempo. Eventualmente a gente pode encontrar um paciente desses, por exemplo, com distúrbio neuromuscular, na enfermaria ou em casa, acoplado no ventilador mecânico não monitorizado, tá? E vocês vão olhar sempre o ventilador, vocês têm que saber assim, vai uma peça em Y
acoplada no tubo orotraqueal, então essa peça está aqui na extremidade esquerda da tela, tá? Vocês estão vendo minha seta, né? E a gente sempre vai ter uma válvula inspiratória e uma válvula exalatória, tá? Então, sempre vai ter essas duas válvulas no ventilador mecânico, tá? Então, quando vocês forem ver um paciente, vocês vão perceber que vai ter o tubo orotraqueal, uma peça em Y ali, uma válvula exalatória e uma válvula inspiratória. Aqui, vocês podem ver uma paciente entubada, então ela está aqui, eu creio que isso aqui não seja um tubo orotraqueal, seja uma máscara laríngea, tá? Mas a máscara laríngea pode ser acoplada no ventilador, sem problema nenhum, tá? Então, aqui, ela está acoplada, tem um filtro de barreira. O que é esse filtro? Agora, então, em tempos de Covid, vem se falando muito desse filtro. Esse filtro é um filtro bacteriano, tá? Que a gente protege ali o nosso circuito. E daí vai ter todo esse circuito aqui, uma válvula INS e uma válvula ES, que vai ser acoplada no ventilador, tá bom? E eu quero que vocês, conhecendo o ventilador, agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o ciclo respiratório. Como que funciona a nossa respiração? Aqui a gente tem três gráficos para vocês. Então, a gente tem um gráfico de pressão, um gráfico de fluxo. Fluxo é volume por minuto, tá? E aqui um gráfico de volume, tá? Em ml. O que acontece? Na nossa respiração fisiológica, a gente faz pressão negativa ali intrapleural, tá? Faz essa pressão negativa e com isso a gente faz com que vá volume para dentro da via aérea. Então, fez a pressão negativa ali intrapleural, tá? Vai entrando ar pela via aérea. Então, vai aumentando o fluxo dentro da minha via aérea. Vai aumentando o volume dentro da minha via aérea, tá bom? Quando a gente atingiu o volume esperado ali fisiológico para nós, que é o nosso volume corrente, o que é o volume corrente? É o volume que entra e que sai da nossa via aérea, tá? A gente vai iniciar a expiração. Daí o fluxo vai ser expirado, né? E aqui a pressão vai, aqui pressão negativa para aumentar na inspiração e aqui pressão positiva na expiração, tá? Aqui o fluxo vai aumentando na inspiração e o fluxo vai diminuindo na expiração, tá bom? Aqui o volume vai e o volume volta. Aqui vocês estão vendo um volume corrente de mais ou menos 500 ml, tá? Aqui já uma inspiração maior com volume corrente de 1000 ml, tá bom? É assim que a nossa inspiração fisiológica é. Então, prestem atenção nessas curvas. Por quê? Porque elas mudam um pouco quando a gente está falando em ventilação mecânica. E o que muda principalmente? Muda a pressão. Porque antes eu tinha uma pressão negativa fazendo fluxo de ar para dentro da via aérea e alguém está com o microfone ligado. Quer perguntar alguma coisa? Não, foi um erro. Desculpa. Então, desliga o microfone aí, só porque senão interfere aqui para mim. Aqui, só o que muda no ciclo respiratório na ventilação mecânica? Muda principalmente a pressão, tá, pessoal? A gente não vai ter mais uma pressão negativa, e sim, agora a gente vai ter uma pressão positiva para dentro da via aérea, tá? E o ciclo ventilatório dentro da ventilação mecânica, ele vai ser composto de 4 componentes, tá? Vai ser o disparo, que vai ser o início da fase inspiratória, ok? A fase inspiratória, a ciclagem, tá? Que é a transição da fase inspiratória para a fase expiratória, e a fase expiratória. Então, a gente divide em 4 componentes agora a nossa ventilação, a nossa respiração aqui na ventilação mecânica. Disparo, que é o início da fase inspiratória, a fase inspiratória propriamente dita, a ciclagem e a fase expiratória, tá? Daí, vocês vão ter modos ventilatórios que vão alterar esses 4 componentes, tá? O que eu quero dizer com isso? Que de acordo com o modo ventilatório que vocês forem escolher, a gente vai ter alterações de disparo e às vezes de ciclagem, tá bom?
Então, aqui nessa curva de fluxo, isso aqui é uma curva de fluxo, então é uma curva de volume por tempo, a gente vai, porque o fluxo é volume e tempo, né? A gente vai ter aqui nesse tipo de curva que eu estou mostrando para vocês, uma ventilação controlada por volume. Então, o que acontece? Eu tenho um fluxo de 0 aqui, o ventilador vai disparar e vai começar a fase inspiratória, aqui no 1, tá? E na fase inspiratória, a gente setou lá um volume de 500, vamos supor aqui, tá? Ele vai ficar nessa fase inspiratória quando ele atingir o volume de 500 ml no total, ele vai passar para a fase expiratória, tá? E daí ele vai abrir a válvula expiratória, ele vai ciclar, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um ciclo controlado a volume. Ele cicla, vai abrir a válvula expiratória e vai se dar a fase expiratória da ventilação, tá? O que controla o disparo, que é o início da fase inspiratória? Isso vai depender do paciente, tá? A gente tem alguns tipos de modos ventilatórios que controlam o disparo. Por exemplo, a gente tem os modos controlados, que são o modo controlado mesmo, que é o que o paciente vai estar totalmente curarizado, ele não vai ter força absolutamente nenhuma do diafragma, e quem vai fazer todo o trabalho respiratório é o ventilador. É muito difícil que a gente use um modo ventilatório totalmente controlado pelo ventilador, tá? A gente, na terapia intensiva, a gente prefere modos assisto-controlados. O que é isso? Esses modos assistidos controlados, que a gente caracteriza por essa letrinha aqui, AC, são os modos que vocês vão ver os pacientes serem ventilados na unidade referenciada. Então, é assim, é aquele paciente que teve um AVC e que eu intubei ele naquele momento ali na UR e eu coloquei ele para ser sedado. Só que eu não tirei a força do diafragma dele, ele não está bloqueado, ele continua tendo força muscular no diafragma. Então, o que acontece? O ventilador, ele tem a capacidade de perceber a força que o paciente está fazendo e ele percebe se o paciente quer inspirar ou não. Se o paciente quiser inspirar, se o paciente tiver iniciado a força da inspiração, o ventilador assiste aquela ventilação, ou seja, o ventilador dá o suporte, dá a ventilação para aquele início de força que o paciente começou com o diafragma. Se o paciente não tem força nenhuma para iniciar a ventilação, o ventilador vai tomar conta e vai fazer o mínimo de ventilações que você setou para que ele fizesse, tá bom? Então, por exemplo, eu fui intubada aí na UR, só que eu ainda tenho força do meu diafragma, porque eu não fui intubada por distúrbio neuromuscular, eu não fui intubada por SARA, eu não fui bloqueada, nada disso. Eu fui intubada por AVC, por exemplo. Meu diafragma ainda funciona e eu consigo fazer a força inspiratória. Então, o que vai acontecer? Você vai setar um mínimo de ventilações que você quer que eu faça por minuto, por exemplo, 12, e o ventilador vai me assistir. Eu vou fazer a força inicial para ventilar e o ventilador vai dar o suporte de pressão na sequência. Eu vou ter que fazer no mínimo 12. Se eu quiser fazer 8, eu não vou conseguir. Por quê? Porque você setou que eu tivesse uma frequência respiratória de 12. Então, o ventilador ele vai fazer com que eu faça no mínimo essas 12. Só que se eu iniciar uma respiração sozinha, ele vai me assistir nessa respiração. Então, eu posso, por exemplo, em vez de estar fazendo as 12 que você queria que eu fizesse, eu posso estar fazendo 16 ventilações por minuto, tá? Porque esse é o modo assisto controlado. O ventilador é inteligente e ele consegue perceber o meu esforço e dar para mim o suporte no número de ventilações que eu, paciente, quero fazer. Tá? Esse é o modo ventilatório mais comum que a gente usa, é o assisto controlado, tá bom? E existe modo só de suporte. O que é isso? Os modos só de suporte é que o paciente faz a maioria de todo o trabalho respiratório. Eu só vou dar um suporte de
pressão, como se fosse um CPAP. Só vou dar um suporte de pressão expiratória para aquele paciente, tá bom? Esses modos de suporte, eles são um pouco mais difíceis de entender e não são o foco da aula de hoje. Hoje eu quero que vocês aprendam um tipo de ventilação mecânica invasiva, que é o tipo de ventilação mecânica invasiva que vocês mais vão fazer no pronto-socorro, que é o assisto controlado, tá? E geralmente são dois tipos que a gente considera ali no pronto-socorro. Um modo assisto controlado ciclado a volume, um modo assisto controlado ciclado a tempo, tá? Que é o tal do VCV para o volume e o PCV para o tempo. Com certeza vocês já ouviram falar disso, tá? Então, eu quero que vocês saibam dois modos ventilatórios hoje, que é o modo controlado a volume e o modo controlado a pressão. O modo controlado a volume, ele é ciclado por volume, ou seja, o que vai mandar eu trocar a inspiração pela expiração vai ser a quantidade de volume que eu setei para o paciente, e se ele já atingiu esse volume na via aérea, tá? E o que vai mandar no modo controlado a pressão, eu vou setar uma pressão que eu quero que o paciente chegue na via aérea durante a ventilação, e o que vai mudar a válvula INS e abrir a válvula EF vai ser o tempo, tá? Então, eu quero que vocês lembrem disso, que tem dois tipos de modo ventilatórios principais dentro do modo assisto controlado. É o controlado a volume e o controlado a pressão. O que muda de um para o outro? Uma das principais coisas que mudam é a ciclagem, tá? Um é ciclado a volume e o outro vai ser ciclado a tempo, tá bom? Então, vamos falar do primeiro modo ventilatório, que é o modo controlado a volume, tá bom? Então, só pensem assim, o paciente teve um AVC, necessitou de ventilação mecânica invasiva por rebaixamento do nível de consciência. Não conseguia tossir, não conseguia proteger a via aérea. Para evitar broncoaspirações, eu intubei o paciente, tá? E eu escolhi que para aquele paciente eu vou ventilar a volume. Isso é uma coisa que eu posso escolher, tá? Isso vai da expertise do médico e da avaliação dele do paciente. Ele pode escolher qual modo ventilatório ele quer ventilar o volume, ventilar o paciente, tá bom? Então, eu escolhi lá. Qual que é o modo? O modo é assisto controlado. Por quê? Esse paciente não tem condições de respirar sozinho, tá? Porque se ele tivesse condições de respirar sozinho, eu tinha deixado ele sem ventilação mecânica. Então, eu preciso do controle do ventilador para que ele faça, pelo menos, o mínimo de ventilações. E o modo assistido eu quero permitir que o paciente, se ele tiver condições, que ele entre nas ventilações que ele puder, tá? Ele vai ser limitado e ciclado ao volume, ou seja, eu vou ter uma inspiração, um volume corrente que eu vou setar, que eu vou destinar a esse paciente. Quando eu atingir esse volume, eu vou ciclar e vou abrir a válvula expiratória do ventilador, tá bom? O que eu programo no ventilador, então, quando eu estou diante de uma ventilação mecânica controlada a volume? Eu vou programar o volume corrente, que é justamente o que eu quero controlar desse paciente. Então, como que eu vou programar o volume corrente? Geralmente, 6 ml por quilo de peso predito pela altura, tá? E como é que eu sei o peso do paciente, o peso ideal? Eu faço essa fórmula aqui enorme, tá, pessoal? Para calcular qual que é o peso ideal para aquele homem, para aquela mulher. Daí eu faço 6 vezes o peso ideal, não é pelo peso real do paciente, tá? Então, mais ou menos o cálculo do meu volume corrente vai ser 6 vezes o peso ideal. Como é que eu sei o peso ideal? Faço essa fórmula aqui para saber o peso ideal para aquele paciente, tá? Aí, o que mais que eu posso setar? Então, aqui eu seto o volume. Digamos que para o meu paciente, para o peso ideal dele, o volume era 400, tá bom, pessoal? Então, eu quero que ele faça pelo menos 400 de volume corrente, ok?
Daí, o que mais que eu posso medir? O que mais que eu posso setar para o meu paciente ali que eu coloquei em ventilação mecânica? O tempo inspiratório, tá? E o tempo expiratório tá aqui, ó. Tempo inspiratório aqui está de 1, tá? Se eu coloco aqui o tempo inspiratório de 1, uma frequência de 12 respirações por minuto, eu vou ter que a janela de tempo, ou seja, janela de tempo vai ser 1/4. Então, 1 segundo para inspiração, 4 segundos para expiração. Eu não tenho como setar no meu ventilador o tempo expiratório. O que eu consigo setar é o meu tempo inspiratório e a frequência respiratória. E daí ele vai me dar essa relação ins para ex. A gente sabe que fisiologicamente, na nossa ventilação fisiológica, a gente sempre vai ter um tempo ins menor do que o tempo ex. Então, sempre vai ser 1/2, 1/3 ou 1/4 nesse caso aqui, tá bom? Então, lembrem disso, porque eu vejo frequentemente as pessoas deixando um tempo inspiratório, uma relação, às vezes, invertida, de muito tempo inspiratório e pouco tempo expiratório. Vocês lembrem que, fisiologicamente, a nossa expiração demora mais, porque é um processo passivo, tá bom, pessoal? Daí, eu posso setar a minha frequência respiratória, lembrando que quanto mais você aumentar a frequência respiratória, mais você vai mudar aqui a janela de tempo, certo? Porque se eu seto aqui que o tempo inspiratório vai ser 1 segundo e eu aumento a frequência respiratória, eu vou diminuir obrigatoriamente, porque não vai se criar segundos em 1 minuto. Então, se eu aumento a frequência respiratória por minuto, eu vou diminuir o meu tempo expiratório. Então, toda vez que eu aumentar a minha frequência respiratória, eu tenho que prestar atenção na minha relação inspiração e expiração. E essa relação não pode ser invertida, ela tem que ser de pelo menos 1/2, tá? O tempo expiratório tem que ser maior do que o tempo inspiratório. Senão, o que acontece? Acontece aprisionamento de ar na via aérea. O paciente não consegue tirar todo o ar que você mandou lá para dentro, ok? Daí, que mais que eu vou setar no meu ventilador controlado ao volume? A fração inspirada de oxigênio, que vocês já conhecem, né? Então, aqui vocês estão vendo uma fração inspirada de oxigênio de 50, tá? Eu posso aumentar essa fração inspirada de oxigênio até 100, tá bom? Geralmente, quando eu intubo o paciente, eu forneço, intubei, acoplei no ventilador, eu forneço uma FO2 de 100%. E eu vou mudando e titulando essa FO2 conforme a saturação do paciente ao longo da ventilação mecânica, tá bom? Daí, o que mais que eu seto no meu ventilador controlado a volume? Eu seto a PIP, tá? E o que é a PIP, gente? A PIP é a pressão expiratória, a pressão que tem que ficar dentro do alvéolo na expiração. Por quê? Porque senão o alvéolo vai colabar, tá? Então, a gente precisa ter uma PIP, ou seja, uma pressão dentro do alvéolo na expiração para que ele não colabe, tá? Pensem numa bexiga que você assoprou lá dentro, então fez uma pressão inspiratória, certo? Se você não manter uma pressão dentro dela, a hora que você abrir o caninho da bexiga, ela vai colabar inteira, né? Então, quando você abre lá a bexiga, o que acontece? Ela faz assim e colaba, né? Eu não quero que isso aconteça com o meu alvéolo, tá? Eu quero que ele se mantenha um pouco tenso ou com um pouco de volume de ar ali dentro, para que ele não colabe. Senão, imagine a cada ventilação, o meu pulmão vai e o meu pulmão volta inteiro. Meu pulmão vai e meu pulmão volta inteiro. Não é isso que acontece com a gente na respiração fisiológica, tá? Então, por isso a gente precisa manter uma PIP. A gente precisa manter uma pressão dentro desse alvéolo para que na expiração eu não colabe o meu alvéolo. Qual que é a PIP fisiológica, a nossa PIP fisiológica? Geralmente, a nossa PIP fisiológica é em torno de 3 a 5 centímetros de água.
Então, se vocês forem setar o ventilador, eu oriento que vocês sempre setem a PIP no mínimo em 5, tá? Que é o fisiológico. Existem pacientes que vão precisar de uma PIP maior? Existem. Que tipo de paciente? Obeso. Por quê? Porque obeso tem muito volume de caixa torácica e vocês acham que mama não pesa, mas mama, tecido subcutâneo, gordura pesa sim, pessoal. E isso pode colabar o alvéolo na minha expiração. Então, o que eu faço nos obesos? Eu aumento essa PIP ainda mais, para não ter colabamento alveolar, tá bom? Na minha expiração. Então, o que eu tenho que organizar no meu modo ventilatório, controlado a volume no ventilador? Então, essa régua aqui é o que aparece embaixo do ventilador no distal, tá? É essa régua aqui que vocês vão ver. E é isso aqui que vocês vão ter que setar no paciente para que ele comece a ventilar. Então, vocês organizaram lá, identificaram que tem que entubar. Entubaram. O que eu vou mexer no ventilador? Isso, os residentes têm dificuldade. Os residentes que estão começando, eles não conseguem mexer nesses parâmetros aqui dentro. Aqui. Isso é o básico. A gente precisa saber ventilar o básico. Eu preciso saber, entubei meu paciente, eu preciso setar o ventilador. Filigranas da ventilação mecânica, vocês não precisam saber. Por quê? Porque isso é o intensivista que vai saber. E saber ventilar é uma arte. Tem residência para ventilação mecânica, gente. Então, é difícil ventilar doente. Mas o que vocês precisam saber? Vocês precisam lá, estou na UPA, tive que entubar meu paciente. O que eu tenho que fazer? Vocês têm que saber pelo menos o básico. Pelo menos setar o ventilador para o paciente não morrer, até que venha alguém mais experiente para ver como ventilar aquele paciente adequadamente, tá? Então, o que a gente vai mexer no ventilador? Primeiro, o volume. Vocês calcularam lá que o volume corrente que vocês querem é 400 ml. Segundo, vocês vão calcular qual que é o tempo inspiratório, tá? Em alguns ventiladores, vocês podem colocar, além de saber, de ver aqui qual que é o tempo inspiratório, vocês podem mudar, não é o caso do Dixon, mas vocês podem mudar, por exemplo, no Maquet, que é outro tipo de ventilador, qual que é o tipo de curva que vocês querem que esse volume faça. Ou seja, eu quero que a maior parte do volume entre no primeiro segundo, na via aérea, que é uma curva descendente. Ou eu quero que a maior parte do volume seja no final da inspiração. Por que isso é importante? Tudo isso, a formato da curva, de como o volume vai entrar no paciente, é importante porque existem pacientes, por exemplo, que querem um volume desse jeito, com uma curva descendente, que é o fisiológico. Geralmente, a gente, na inspiração, a maior parte do volume entra nos primeiros segundos, ali, nos primeiros, na primeira parte da inspiração, os primeiros centésimos de segundos. E daí depois vai caindo o volume que vai entrando no pulmão. Mas existem pacientes que têm fome de ar, por exemplo, que eles precisam receber o volume devagar. E lá no final, você aumentar, você ir progressivamente aumentando o volume que entra na via aérea. Então, esse formato da curva é você que vai definir de acordo com o teu doente, tá? Você vai setar também a relação o tempo inspiratório. Em quanto tempo você quer que esse paciente inspire? Lembrando que o fisiológico é 1:2 a 1:3, tá bom, pessoal? Cada vez que vocês aumentarem a frequência respiratória aqui, vocês vão mudar essa relação. Então, vocês têm que prestar atenção, porque se vocês aumentam a frequência respiratória, vocês mudam a janela de tempo do paciente. E vocês vão mudar a relação em Zs. Qual que é o fisiológico? É que essa relação seja em torno de 1:2, 1:3, tá? Qual a frequência respiratória normal de um paciente? De 12 a 16. Então, é isso que vocês vão setar. Existem pacientes que precisam de maior frequência? Existem. Às vezes, um paciente acidótico vai precisar de uma frequência respiratória maior. Mas, isso vocês vão ver de acordo com o contexto clínico. Aqui eu estou ensinando o básico para não vou deixar meu paciente morrer. Depois, vocês vão ter que estudar. Cada caso é um caso, tá? O que mais vocês vão ter que setar? A PIP, tá? Que
é justamente essa pressão para evitar o colabamento do alvéolo. Qual o PIP que eu quero que vocês coloquem? Em torno de 5, que é o fisiológico, tá bom? E existe a sensibilidade, tá? O que é a sensibilidade do ventilador? É o disparo. Então, é o quanto eu quero que esse ventilador seja sensível para entender o diafragma do meu doente, para perceber o fluxo, o mínimo possível de fluxo que meu paciente consegue fazer por pressão negativa, ou seja, por força dele mesmo, para que o ventilador entenda e dispare, tá? O que é isso? É a sensibilidade do ventilador para o doente, tá? Isso, geralmente, nesse ventilador que é o Dixon, gira em torno de 1 a 3 litros por minuto. Por que 1 a 3 litros? 1 a 3 litros é um fluxo, entenderam? É o fluxo que o paciente precisa fazer para o ventilador disparar. Então, para que o ventilador reconheça o paciente e dispare assistidamente o paciente vai ter que ter uma força suficiente para empreender pelo menos 3 litros aqui de fluxo, 3 litros por minuto de fluxo, para que o ventilador assista, entendeu? Se ele fizer menos do que isso, o ventilador não assiste, ok? E a FO2, que é quanto de oxigênio eu vou fornecer para o meu paciente ali na fração inspirada de O2. O que eu quero? Eu quero, obviamente, fornecer o menos de FO2 possível para o meu paciente, para que ele sature em torno de 93% a 97%, tá bom? Aqui, vocês vão ver o gráfico que fica no ventilador quando vocês setam os valores, tá? Sempre no ventilador vai ter gráfico de volume, de fluxo e de pressão. E geralmente é nessa ordem, tá? Eu detesto o ventilador que não tem gráfico, porque eu me acostumei a mexer no ventilador mecânico e ver sincronias e assincronias pelo gráfico. Então, para mim, não importa muito ali os valores que estão, mas sim o gráfico para eu saber se o ventilador está de acordo com o paciente. Então, se acostumem a ver os gráficos e entender o que o gráfico está mostrando, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no gráfico de volume. O que está acontecendo aqui no gráfico de volume? Está acontecendo que o volume corrente é em torno de 500, então ele sobe e desce, porque esse é o volume corrente, tá? No gráfico de fluxo, ó, vocês estão vendo que o fluxo aqui é constante, no caso do volume, tá bom? Tem um fluxo constante. Eu posso mudar esse fluxo de acordo com a rampa, mas isso é uma outra aula, tá? E eu posso ver aqui na pressão que conforme eu vou aumentando o volume, eu vou aumentando a pressão dentro da via aérea, tá? Uma coisa que o volume controlado não me permite é saber o máximo de pressão que eu estou dando na via aérea. Qual que é o problema disso? É que eu não controlo a pressão da via aérea do doente, eu controlo o volume, só que a pressão eu não controlo. Então, dependendo da resistência e da elasticidade do pulmão, para eu fornecer esses 500 ml aqui, eu vou ter que fazer uma pressão bem grande, tá? E eu não tenho como controlar isso quando eu estou controlando o meu ventilador a volume. Qual que é o problema, então, da ventilação controlada a volume? É barotrauma. Eu fazer lesão pulmonar pela pressão que eu estou empreendendo na via aérea. Por quê? Porque se eu setei que ele tem que fazer 500 ml, ele vai fazer 500 ml de volume corrente. Só que ele não quer saber. Ele não quer saber quem que é o doente, ele não quer saber o que está acontecendo naquele pulmão. Meu ventilador mandou, eu mandei fazer 500, o ventilador vai fazer 500. Independente do que está acontecendo na via aérea. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que para fazer os 500, eu preciso de uma pressão na via aérea de 50. E o ventilador vai mandar, porque o que importa é manter os 500 ml de volume corrente. Só que 50 na minha via aérea faz barotrauma, entendeu? Então, esse é o maior problema da ventilação controlada a volume. Eu não controlo a pressão, e se eu não controlo a pressão, eu posso ter lesão por pressão, tá bom? Aqui, ó, eu mudei para vocês verem a rampa, tá? Que é o fluxo. Então, em vez de ser um fluxo constante, igual estava aqui, ó, eu mudei, ó, e aqui eu estou fazendo um fluxo decrescente, que é o fluxo fisiológico da via aérea,
tá? Geralmente o volume ele entra na nossa via aérea no começo da inspiração e daí ele vai caindo, tá? É assim que funciona geralmente o fluxo, tá bom? E aqui, ó, é para vocês verem como fica o Dijkstal quando vocês alinham todos esses parâmetros que a gente alinhou ali embaixo. Então, no Dijkstal vai aparecer aqui embaixo a régua do que você está setando para o paciente, tá? E aqui em cima é o que o paciente está fazendo com aquilo que você setou, tá bom? Então, por exemplo, meu paciente, eu setei 402 aqui de volume corrente. O meu paciente está fazendo 401, tá? Normal, um pouquinho de variação é normal, tá? Então, o que está acontecendo? Eu setei e ele está conseguindo fazer, tá? Por exemplo, se eu setei 400 e aqui tem só 200, o que está acontecendo? O que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo de que meu volume que eu setei esteja escapando. Escapando por onde? Talvez o cuff do meu tubo não esteja insuflado o suficiente e o volume está escapando ao redor do tubo orotraqueal e saindo pela boca, tá? Então, e daí saindo pela boca, o meu ventilador não identifica na expiração. Então, eu estou tendo vazamento de ar. Então, por exemplo, eu sempre olho o que eu setei e o que o paciente está fazendo. Porque isso, se acontecer, por exemplo, de eu estar setando 400, ele está fazendo 200, aonde que está indo esses outros 200 de ar? Uma das coisas é vazamento, tá? Vazamento por onde? Às vezes o cuff do paciente está furado, tá? Daí eu setei a pressão, o tempo inspiratório, então tempo inspiratório de 1, relação de 1 para 4, ele está fazendo um tempo de 1 com relação de 1 para 4, o tempo inspiratório aqui 1, tempo expiratório 4, a frequência respiratória está de 12 e ele está fazendo uma frequência respiratória de 12 aqui. Ou seja, eu tenho nesse ventilador aqui que eu estou mostrando para vocês um paciente totalmente entregue. Ou seja, esse paciente aqui está fazendo só as respirações que eu mandei ele fazer. Ele não está conseguindo fazer nenhuma por conta própria. E como é que eu sei que ele não está fazendo nenhuma por conta própria? Porque eu vou lá no gráfico da pressão, ó, tá? E eu vejo aqui, ó, que quando ele começa a inspiração, ele começa a inspiração da onde está a PIP, tá? O que acontece quando eu tenho um paciente que consegue respirar, que consegue fazer o disparo do ventilador? Geralmente a pressão tem um entalhe aqui embaixo. Por quê? Porque ele consegue fazer pressão negativa intrapleural. Então muda aqui, ele faz um entalhezinho para baixo. Então, nesse ventilador aqui, eu sei que meu paciente está entregue e está fazendo só o que eu mandar, tá? Ele está em pressão, ele está em modo totalmente controlado, tá? Daí, o que mais que eu tenho que perceber aqui? A minha PIP, a minha sensibilidade e minha fração expiratória de oxigênio. Ah, e doutora, onde que eu vejo na tela que ele está em volume controlado? Você já viu que está em volume controlado porque está aqui, né? Você está sabendo que ele está em volume controlado por aqui. Mas aqui em cima na tela, que é onde você escolhe os modos, está escrito VCV. Se está escrito VCV, ele está no volume controlado, tá? Numa ventilação em volume controlado, tá bom? Daí, aqui, ó, eu tenho outros parâmetros que aparecem aqui para mim. Um deles é a pressão de pico. O que é a pressão de pico? É um valor da pressão total que eu tenho dentro da via aérea. Ou seja, a PIP mais a pressão inspiratória, tá? Até quanto que eu posso ter de pressão de pico? Até 40, tá? E aqui eu tenho 26, então meu pulmão parece bom, porque eu estou setando um volume de 400 e eu não estou precisando de uma pressão muito elevada para manter esses 400. O que eu tenho que ficar preocupada? Às vezes, quando eu seto um volume de 400 e o pulmão não é bom, essa pressão de pico aqui vai para 50. Daí eu tenho que ficar preocupada, porque para fazer esse volume aqui, eu estou precisando de uma pressão de pico muito grande, tá? Então, tem que prestar atenção nesse valor, ok? Aqui, sempre vocês prestam atenção na curva de pressão
na curva de volume e na curva de fluxo, tá? Então, aqui, ó, fluxo inspiratório, fluxo expiratório, volume corrente e pressão da via aérea. Estão vendo que conforme o volume vai aumentando, a pressão vai aumentando. Como que eu sei que esse paciente está entregue? A minha pressão aqui inicia direto da PIP, tá? Se o meu paciente tivesse condições de disparar o ventilador e ele tivesse em modo assistido controlado, aqui ia ter um entalhe para baixo. Por quê? Porque isso ia me indicar que ele consegue fazer pressão negativa ainda na pleura para tentar disparar ou tentar ter um fluxo inicial na via aérea. Tá bom, pessoal? Então, tudo isso vocês têm que prestar atenção. Eu sei que é bastante coisa, mas vocês têm que começar a prestar atenção nisso, tá bom? Aqui, ó, tem um outro tipo de ventilador, só para vocês verem como funciona. Esse é um AQ, não é um Dixtal. Esse aqui está na UTI, tá bom, pessoal? O Dixtal, que eu mostrei na linha anterior, é o que está na unidade referenciada. Esse aqui está na UTI, só que ele é meio igual. Por quê? Aqui em cima é onde eu vou escolher o modo ventilatório. Então, aqui vocês podem ver que está volume controlado, tá? Aqui embaixo é o que eu vou setar para o paciente, tá? O que tem principalmente aqui? FO2, a PIP, a frequência respiratória e o volume. Aqui vocês não estão vendo, não está tendo como vocês verem a relação INS e ES igual no Dixtal, porque ele não é aqui, ele é aqui do lado, tá? Então, ele aparece aqui na lateral, ok? E daí aqui vocês estão vendo o volume que vocês setaram para o paciente, que é 510 nesse caso aqui, tá bom? Daí aqui, nessa lateral, vocês vão ver o que o paciente está fazendo. Então, o paciente está fazendo uma pressão de pico de 21 aqui, ou seja, a pressão PIP mais pressão inspiratória está dando 21 nesse paciente aqui, tá? A PIP, vocês setaram 5, ele está fazendo 5. A frequência respiratória, vocês setaram 6, ó. Mas o paciente está fazendo 21 incursões por minuto, tá? Ou seja, esse paciente está entrando na ventilação. Ele tem diafragma e o diafragma está funcionando, tá? Como é que eu vejo isso na curva de pressão? Aqui, ó. Lembram do entalhe que eu falei para vocês, que a gente observa se o paciente tem condições de iniciar o ciclo respiratório? Esse paciente aqui tem condições de iniciar o ciclo respiratório. Ele está tendo, ó, um entalhezinho aqui na curva de pressão. Então, ele consegue iniciar a inspiração. Ele não consegue manter a inspiração inteira, senão ele não estava na ventilação mecânica. Mas ele consegue iniciar a inspiração. E daí o meu ventilador faz o resto. Tá bom? Então, vocês vejam que eu setei 6, que eu quero que ele tenha pelo menos 6 ventilações por minuto. Só que o paciente quer fazer 21. Então, tudo bem. Como é um modo assisto controlado, o ventilador vai assistir ele nessas 21 incursões, tá bom? Aqui é a FO2 que ele está fazendo, que é 40%, eu setei ela aqui embaixo, está fazendo essa FO2. Como ele está fazendo 21 incursões por minuto, a relação INS dele está dando 1 para 2,4, tá? E o volume minuto, que eu não tinha falado até então, mas é o volume minuto, é o fluxo desse paciente, está dando 11,6. 8, acima de 8 de volume minuto, é um volume minuto adequado. 6 a 8, 11, dependendo do paciente, é um volume minuto adequado, tá bom, pessoal? E aqui, ó, vocês estão vendo, eu tenho um volume inspiratório, que foi o que eu setei, em torno de 510, e aqui ele está me mostrando quanto que ele está fazendo de volume expiratório, 548, tá? Um pouco de variação é normal, tá bom? Então, aqui, ó, 510, ele está fazendo 548. Está dentro do aceitável, então, eu tenho o que eu estou entrando de volume, eu estou retirando de volume também, tá bom? Aqui, desculpem só para vocês verem a curva de pressão, a curva de fluxo e a curva de volume. Vejam que, olhando a curva, eu já sei se o paciente está ventilando a volume ou a pressão, tá? Porque a curva vai ser diferente, eu vou mostrar para vocês agora para frente,
tá? Aqui só eu quis mostrar para vocês que o paciente está entrando na ventilação. Então, se ele entra na ventilação, a pressão negativa aqui na entrada da inspiração, tá? Então, isso me mostra que o paciente, esse ciclo respiratório aqui, foi o paciente que disparou a máquina, tá bom? Aqui, ó, para vocês verem, esse é o modo totalmente controlado. Então, volume, fluxo, pressão, as curvas, né, que vocês estavam vendo no ventilador agora há pouco. Modo totalmente controlado. E aqui o modo assistido, tá? O paciente consegue fazer a força inicial para a inspiração. E daí o ventilador termina, tá bom? Outro modo ventilatório que a gente vai conversar agora é o modo controlado a pressão, tá, pessoal? Então, a gente viu um modo assisto controlado, controlado a volume, que o maior problema dele é fazer barotrauma, ou seja, lesão por pressão, porque eu não controlo a pressão para fazer aquele volume. E o segundo modo que a gente vai ver é o modo pressão controlado, tá bom? Então, aqui a gente tem um modo pressão controlada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Que deve ser. Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que não, né? Acho que não era para mim. Então, tá bom. Então, vamos continuar, né, pessoal? Deixa eu ver. Vocês não me respondem nem no chat aqui. Eu não sei mais onde que é o chat aqui. Deixa eu ver. Tá todo mundo escutando, né? E tá tudo certo, né, pessoal? Então, beleza. Então, aqui, ó. Outra coisa. Ah, alguém me respondeu. Deixa eu ver. Tá achando super chique isso aqui. Pode continuar, o Pedro falou. Tudo ok. Então, beleza. Então, tá tudo certo. Então, vamos continuar agora no modo controlado a pressão. Então, o que a gente tem no modo controlado a pressão? A gente tem um modo assistido controlado, tá? Ou seja, que o paciente, se ele quiser entrar na ventilação, ele vai entrar e o meu ventilador vai dar o suporte, tá bom? Geralmente, esse modo é limitado à pressão, tá? E a diferença dele é que ele vai ser ciclado a tempo, tá? Então, o que vai dizer, o que vai dar a abertura da válvula inspiratória para expiratória vai ser o tempo nesse caso. No modo anterior, o que dava a condição para a abertura da válvula expiratória era você ter feito o volume corrente que você setou. Nesse caso aqui, o que vai dar a condição para a abertura da válvula expiratória vai ser o tempo. Tá bom, pessoal? E o que eu programo no ventilador no modo controlado a pressão? Então, eu vou programar a pressão, obviamente, né? O tempo inspiratório, o tempo, a relação expiratória, que daí eu mexo na relação ins-expiratória de acordo com a frequência respiratória, a minha PIP, a sensibilidade e a FO2 do paciente. Então, ó, vamos mudar aqui para vocês verem novamente. Aqui na lateral da tela, lembram que no anterior era o volume? Nesse modo ventilatório, o modo ventilatório controlado a pressão, o que vai me definir o controle vai ser a pressão. Então, nesse caso aqui, eu setei uma pressão de 20 centímetros de água. Geralmente, a pressão vai ser maior que 7 centímetros de água, tá? E o que vai definir isso aqui? De acordo com a pressão que eu setar, o volume que esse paciente vai fazer, tá? Então, eu vou colocar uma pressão e vou olhar lá no canto superior da tela qual é o volume que o paciente vai estar fazendo, tá? Lembrando que, de acordo com a pressão, eu vou gerar um volume corrente. E, novamente, para fazer o cálculo do volume corrente adequado para o paciente, eu tenho que fazer o cálculo do peso ideal do paciente, não do peso real, e o cálculo do peso ideal do paciente é de acordo com essas fórmulas aqui, tá? E eu vou calcular lá 6 ml por quilo de peso predito, ou seja, do peso ideal desse paciente. Isso vai ser mais ou menos o volume corrente que eu quero para aquele paciente, tá?
Daí, eu vou setar a pressão necessária para que o paciente faça esse volume, tá? Qual que é o tempo inspiratório? Geralmente, o tempo inspiratório é aquele suficiente para eu gerar o meu volume corrente, tá? E lembrando lá que geralmente isso vai durar em torno de 1 para 2, 1 para 3 na minha janela de tempo, tá? E a frequência respiratória também, fisiologicamente, de 12 a 16, a PIP de 3 a 5, que vocês já sabem, e a sensibilidade, que é esse botão que vai vir aqui. Se a sensibilidade tiver a pressão, vai ser em torno de 0,5 a 2. Se a sensibilidade tiver a volume, que geralmente a gente deixa a volume e deixa a fluxo, essa sensibilidade, vai ser em torno de 1 a 3, ok? E qual que é a FO2? A FO2 vai ser a menor FO2 possível para eu saturar em torno de 93 a 97% do paciente, tá? Claro que isso muda de doença para doença, mas o basicão é isso aqui, tá? Então, eu quero que vocês vejam lá. Olhem como muda a curva, tá? Principalmente a curva de fluxo, pessoal, desse paciente que está ventilando a pressão, tá? E muda a curva de pressão também. Olha como muda a curva de pressão. Lembram lá que na curva de volume, a pressão podia ir subindo, né? Ela era uma pressão, a curva de pressão era uma reta para cima, né? Porque quando atingisse o volume corrente ali, eu tinha maior pressão. Aqui não, aqui eu tenho uma pressão constante na via aérea, tá bom? Aqui, olhem o meu fluxo. O meu fluxo de ar, a maior parte vai ser no começo da inspiração. Ah, que alguém está falando alguma coisa. Ah, sim. A Giovana está perguntando se tem alguma fórmula para a gente calcular a FO2 para o paciente. Não tem fórmula para a gente calcular a FO2, tá? Quanto de FO2 eu vou dar? Vai depender do paciente. Então, por exemplo, eu intubei o paciente, logo após a intubação, eu vou dar 100%. Por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo com esse doente. Se vocês forem fazer o ACLS, o ACLS diz, intube o paciente e forneça FO2 de 100%. Se vocês não forem fornecer FO2 de 100%, eles descontam nota ali na hora. Por quê? Porque você vai fornecer FO2 de 100% e vai tentar entender o que está acontecendo com esse paciente. E esse paciente vai aumentar a saturação quando você fornece FO2 de 100%. Daí, você vai diminuindo a FO2 de acordo com a saturação do paciente, com a saturação periférica, aquela do oxímetro, do dedinho, tá? Então, o que eu quero de saturação para o meu paciente? Eu quero uma saturação em torno de 93% a 95%. Então, eu vou fazer a menor FO2 possível para essa saturação de 93% a 95%. Tá? Não existe um cálculo para eu saber qual que é a FO2 necessária para aquele paciente. Isso aí é você, sentadinho com um banquinho do lado do paciente, para ir mexendo nessa FO2 e vendo o quanto ele precisa para saturar mais ou menos 93% a 95%, tá bom? Daí aqui, ó, pessoal, então eu tenho aqui os gráficos de volume, de fluxo e de pressão, tá? Por um modo controlado a pressão. Então, o que eu observo no modo de volume, tá? O meu volume, ele vai aumentando aqui na via aérea, tá? De acordo com a minha pressão. O meu fluxo, ele vai ser maior no começo e depois ele diminui até abrir a válvula expiratória e ele proceder à expiração. Algumas pessoas preferem ventilar a pressão porque a curva de fluxo ela é mais fisiológica, a pressão, do que a volume. Porque se vocês lembrem lá, quando eu estou falando do modo ventilatório controlado a volume, aqui era um quadrado, tá? E, geralmente, aqui na curva de pressão, o meu fluxo ele é mais fisiológico, tá bom? E aqui na curva de pressão, se vocês forem ver, eu tenho uma pressão constante na via aérea, que aqui nesse gráfico está em torno de 20, 25, tá bom? Uma pressão constante para manter esse fluxo e para manter esse volume, ok? Conforme eu aumento a pressão, ó, aqui eu aumentei a pressão da anterior, tá? Eu tinha aqui uma pressão em torno de
20, mais ou menos. Aqui eu aumentei a pressão, tá? Fui lá para 25, para 30, o que vai acontecer? Eu aumento o meu fluxo inspiratório e eu aumento o meu volume corrente. Então, conforme eu aumento a pressão, eu mudo o volume, ok? O anterior que a gente viu era diferente. O volume era constante e alterava a pressão. Aqui é diferente, a minha pressão é constante e daí eu mudo o meu volume, tá bom? De acordo com a minha pressão. Se eu aumento a pressão, eu vou aumentar o volume corrente. Aqui só a única coisa que eu não coloquei para vocês o ventilador como fica, com ele setado a pressão. Mas ele fica semelhante a esse aqui, tá? Ele fica semelhante a esse aqui. A única coisa que muda é que aqui vai estar a pressão e aqui vai estar escrito PCV e aqui vai ser a pressão inspiratória. E daí, só que ele continua me dando aqui, em cima, o volume corrente que o paciente vai fazer e o volume minuto que o paciente está fazendo, tá? Aqui em cima não vai mudar, porque isso aqui é o que o paciente está fazendo com os parâmetros que eu setei, tá? Por isso que eu não coloquei essa imagem ali de volta, porque não muda aqui em cima. O que muda são os parâmetros que eu seto, tá bom? E quais são as complicações relacionadas à pressão, principalmente? Em si só, qual que era a complicação da minha ventilação controlada a volume? Era que eu não controlava a pressão. Então, o que eu podia fazer? Barotrauma. Qual que é a minha complicação associada ao modo ventilatório pressão controlada? Eu não controlo o volume. Então, eu posso fazer volutrauma, tá? Porque por que eu não controlo o volume? Porque eu vou setar a pressão, mas o volume corrente que eu vou fazer com aquela pressão, eu não consigo controlar, tá? Então, a consequência disso é um volutrauma. Tá bom, pessoal? Quais são as outras complicações que eu posso ter na ventilação mecânica? Principalmente, barotrauma, uma lesão causada por pressão, ou volutrauma, que é uma lesão causada por volume, tá? Posso ter redução do débito cardíaco. Entendam uma coisa, minha respiração fisiológica, ela é feita por pressão negativa. Se eu tenho uma pressão positiva dentro da minha via aérea, uma pressão ali positiva dentro da minha via aérea, o meu alvéolo, ele vai aumentar a pressão dentro dele. Se aumenta a pressão dentro dele, ele comprime meu capilar, tá? Então, ele faz uma pressão no meu capilar. Pensem que a unidade alveolar, ela tá aqui e o capilar tá embaixo. Se eu aumento a pressão dentro do meu alvéolo com pressão positiva, que é o que acontece na ventilação mecânica, eu comprimo o meu alvéolo. Se eu fizer uma ventilação com pressão muito grande, eu estou comprimindo esse alvéolo, esse capilar pulmonar. Eu diminuo o débito cardíaco. Então, eu faço alterações hemodinâmicas no paciente quando eu ponho ele em ventilação positiva, tá bom? Outra coisa que eu posso ter na minha ventilação mecânica. Lembra que eu falei para vocês que, geralmente, a gente nem percebe, mas a gente faz isso. Vocês tossem e vocês engolem a secreção da via aérea. Isso acontece o dia inteiro. O dia inteiro, nem adianta vocês terem nojinho, porque é isso que vocês fazem o dia inteiro. Todo tempo a gente está tossindo e engolindo secreção da via aérea, tá? O paciente que está em ventilação mecânica, ele não consegue fazer isso, tá? Ele não consegue. Por quê? Porque você enfiou um tubo dentro da traqueia dele e você vedou ainda o tubo com o cuff, tá? Então, você não consegue, ele não vai conseguir tossir e colocar a secreção dele para fora. Por quê? Porque você vedou a traqueia dele, você colocou um tubo lá e, além de tudo, você ainda está mandando ar, oxigênio com pressão positiva lá para dentro. Então, ele não consegue se livrar da secreção mesmo, tá? Por isso que você precisa aspirar ele. E isso predispõe a infecções do trato respiratório, tá? Então, quando a gente tem um paciente em ventilação mecânica prolongada, ele vai ser mais predisposto a infecções respiratórias,
tá? E outra coisa que você não percebe, mas que você está fazendo quando põe um paciente em ventilação mecânica, é fazendo disfunção diafragmática. O diafragma é nosso principal músculo respiratório. A hora que eu coloco o meu paciente em ventilação mecânica, eu estou diminuindo o trabalho respiratório. Isso é bom? Pode ser, porque eu diminuo fadiga. Mas isso também faz com que o meu diafragma trabalhe menos. A gente sabe que 12 horas de ventilação mecânica já é o suficiente para a gente diminuir a espessura do diafragma. A gente consegue avaliar isso com ultrassonografia, por exemplo. A gente já consegue diminuir tanto espessura quanto mobilidade, tá? Então, a gente vai ter, depois da ventilação mecânica, um diafragma disfuncional. Por isso que é tão importante a pessoa que faz ventilação mecânica saber o que está fazendo, porque senão ainda aumenta muito mais as lesões decorrentes da ventilação, tá? Então, assim, pessoal, hoje a gente falou sobre 2 modos ventilatórios básicos. Eu tentei fazer o mais prático possível, porque eu queria que vocês... Saber a teoria é fácil. Eu sabia a teoria, eu estudava ventilação mecânica, mas às vezes eu ia lá no ventilador e ficava assim, tá, mas e qual que é o botão que eu tenho que apertar aqui? Onde que eu tenho que mexer para deixar o paciente ventilando? Então, se vocês souberem esse básico, onde vocês têm que apertar, onde vocês têm que mexer, vocês já vão conseguir ajudar muitos pacientes e até os residentes que tiverem ali no começo, que não tiveram a oportunidade de ter uma proximidade aí, com a ventilação mecânica. Tá? E agora eu abro vocês para perguntas, se vocês quiserem perguntar falando mesmo, agora vocês podem abrir o áudio. Ou se vocês quiserem perguntar pelo chat, quem tem vergonha, pode perguntar pelo chat também. Tá? Mas perguntem, eu estou com saudade de vocês, pessoal. Podem falar, estou aqui em isolamento, estou trabalhando todo dia, mas né, a gente não está mais dando aula, nada, né? Porque agora parou tudo, então me contem aí quais são as novidades, o que vocês têm de dúvida, o que vocês querem saber. Giovana, só você vai falar. Não, as pessoas podem falar também, eu acho que eles estão com vergonha. Podem falar. A gente pode continuar as aulas, pessoal, com os outros modos ventilatórios, tá? Mas é que assim, eu prefiro que vocês tenham uma aula e vocês entendam pelo menos 2, do que vocês quererem ser peritos em ventilação mecânica e não entenderem nenhum, entendeu? Então, é melhor vocês terem um ou 2 modos ventilatórios que vocês entendem bem, do que vocês... existem vários modos ventilatórios, pessoal. O ventilador, ele te dá 1 milhão de possibilidades. Só que isso não é para vocês, entendeu? Vocês têm que saber o básico agora, tá? Que bom que vocês gostaram, tô vendo que vocês adoraram a aula, que bom, fico feliz. Eu gostei bastante. Eu estou trabalhando ainda, gente, estou lá na UR. Hoje eu tenho plantão, inclusive, às 19. E estamos aí firmes. Se tiverem alguma pergunta do coronavírus, também estou super disponível para vocês. Tem paciente internado no HC com coronavírus? Tem, pessoal. Tem paciente internado no HC. Se vocês entrarem no site da EBSER, a EBSER faz um boletim epidemiológico. Você sabe a intranet do HC? Você entra no site da EBSER, intranet do HC. Lá tem um boletim epidemiológico que sai todo dia, dizendo quantos pacientes tem, quem foi positivo, quem não foi positivo. Lá tem tudo bem certinho, tá? Agora, em tempos de Covid, a gente vem falando bastante em ventilação mecânica, porque vocês devem ter visto que um dos principais problemas relacionados ao Covid é que os pacientes precisam ser entubados precocemente e que eles ficam muito tempo na ventilação mecânica. Então, ventilação mecânica não salva ninguém, pessoal. Ventilação mecânica é uma ferramenta que a gente usa para dar tempo para o paciente se recuperar. Mas ventilação mecânica não é remédio, ventilação mecânica não é cura. Ventilação mecânica é só uma ferramenta que a gente usa para dar tempo do pulmão do paciente se recuperar. Então, tenham isso em mente, sabe? E o problema na Covid agora é que os pacientes ficam em ventilação mecânica em torno de 2 a 3 semanas. Então, eles ficam pelo menos 15 dias entubados. E é por isso que as pessoas vêm falando em colapso do sistema de saúde, porque se muita pessoa
muitas pessoas ficarem infectadas ao mesmo tempo e precisarem de ventilação mecânica, falta ventilador mesmo. Por quê? Porque eles ficam muito tempo no ventilador. Tá? Então, quem precisa do ventilador acaba ficando muito tempo. Aqui no HC a gente tem sorte que a gente deu bastante tempo para a gente se organizar. Então, de verdade, eu acho que é um dos hospitais que tem a melhor estrutura para atenção ao Covid nesse momento, que a gente conseguiu organizar tudo muito bem feito, tá, pessoal? Para o paciente com coronavírus, é melhor a PCV ou a VCV? Geralmente, o paciente com coronavírus, ele faz como se fosse uma síndrome respiratória do adulto, tipo uma SARA, tá? E daí, nesses casos, a gente prefere ventilar a volume, tá? Para a gente controlar o volume do paciente. A gente diz que esses pacientes precisam de volumes muito pequenos, como se eles fossem um pulmão de bebê. A gente chama de baby lung. Então, a gente costuma ventilar volume com uma ventilação bem protetora, tá? Então, a gente escolhe o VCV para ventilar esses doentes. Se você ventilar a pressão, não está errado. Quem escolhe se vai ventilar volume ou se é a pressão é o intensivista que está ventilando o doente. E ele vai ventilar conforme ele achar melhor, tá? Só que, geralmente, a gente ventila esses pacientes a volume, tá? Mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Professora, eu tenho uma dúvida. Agora, por ocasião do coronavírus, serão necessários mais ventiladores, né? Eu vi algumas propostas de ventiladores projetados por algumas universidades ao redor do Brasil por valores mais módicos, tipo R$ 1.000, R$ 600. A professora sabe se esses ventiladores eles cumprem os requisitos necessários? Assim, ó, eu vou ser bem sincera para vocês, tá? Eu acho que vocês têm que imaginar que vocês nunca viram um paciente com síndrome do desconforto respiratório do adulto. Mas o paciente que tem SARA, o paciente que tem síndrome do desconforto respiratório do adulto, ele é um paciente muito difícil de ventilar. E ele é muito difícil por várias coisas, né? Porque ele tem uma resposta inflamatória sistêmica muito importante, ele tem uma via aérea com muita resistência, ele tem um pulmão muito duro, tá? Já é difícil a gente ventilar com os ventiladores que a gente tem, que são excelentes, que é o Bennett, o Maquet, que são ventiladores ótimos. Sinceramente, eu acho que a gente até pode usar, eventualmente, algum ventilador diferente, né? Esses ventiladores que estão sendo feitos, mas não vai ser fácil, tá? Porque já é difícil a gente ventilar com os ventiladores que são programados para isso, que tem várias funções para nos ajudar, já é difícil nesses casos. Então, não é qualquer um que pode montar um ventilador, não é qualquer ventilador que ventila doente. Então, eu não acredito muito que dê certo para ventilar com esses ventiladores, a não ser que seja um paciente que tem um pulmão muito bom, um pulmão muito complacente. Mas daí, provavelmente, ele não vai ficar na ventilação mecânica há muito tempo, então ele não vai ser um problema, entendeu? Então, não sei, gente, não sei, a gente tem que esperar. E essa pandemia, ela veio com muitas coisas para deixar os profissionais da saúde muito à deriva, assim. A maioria das pessoas, vocês pensem assim, a gente tem, no mundo, 4 meses de experiência em Covid. Então, o que está sendo publicado na literatura está sendo publicado nos últimos 4 meses, de uma doença nova que ninguém nunca viu. E quem é especialista em Covid é especialista há 4 meses. Então, a gente não sabe o que está acontecendo, ninguém sabe, tá? Então, a gente tem que ter paciência agora para ver o que vai acontecer. Mais alguma pergunta? Não? Acho que não. Então, beleza. Então, Giovana, pode encerrar aí.